Você já abriu a Bíblia, olhou para aquelas páginas cheias de versículos e pensou: por onde eu começo? Como vou entender tudo isso? A verdade é que essa sensação é mais comum do que parece. Muita gente sente o mesmo. E hoje você vai descobrir que entender a palavra de Deus é muito mais simples do que imagina. Agora me diga, existe uma maneira certa de ler a Bíblia? Ou será que qualquer leitura, feita de qualquer jeito, já basta? A resposta pode te surpreender. A Bíblia não é apenas um livro antigo. Ela é viva e cada leitura pode transformar sua vida desde que você aprenda a se aproximar dela da maneira certa. Ler a Bíblia é como conversar com Deus. Não é sobre decorar versículos ou cumprir uma meta diária. É sobre entender o que Ele quer te ensinar em cada palavra. E para isso, você precisa de direção e propósito. Antes de abrir suas páginas, há um passo que muda tudo: a oração. Parece simples, mas orar antes de ler é o que prepara seu coração para receber entendimento. Quando você conversa com Deus pedindo sabedoria, o Espírito Santo age, abrindo seus olhos para enxergar aquilo que antes parecia difícil. Ler sem oração é como tentar decifrar uma carta sem saber quem escreveu. Outro ponto que muitos não percebem é que a ordem dos livros da Bíblia não é cronológica. Eles estão organizados por tipo e tema: históricos, poéticos, proféticos, evangelhos e cartas, e não pela sequência dos acontecimentos. É por isso que, se você tenta seguir a Bíblia de Gênesis até Apocalipse sem conhecer o contexto, pode se sentir confuso. Por isso, se você está começando, uma boa estratégia é usar planos de leitura cronológicos. Eles ajudam a seguir a história de forma mais natural e conectada, sem pular de época em época. Existem aplicativos e sites que já oferecem isso pronto, e é uma ferramenta poderosa para manter a consistência. Mas o mais importante de tudo é ler com o coração aberto. Não leia apenas para cumprir uma rotina ou marcar um check no seu dia. Leia buscando ouvir a voz de Deus. Quando você abre a Bíblia com sinceridade, cada palavra pode tocar áreas da sua vida que você nem imaginava. Então, da próxima vez que abrir a Bíblia, lembre-se: ore antes, leia com calma e permita que o Espírito Santo te guie. Você não precisa entender tudo de uma vez. Deus vai te ensinar aos poucos, no tempo certo. Agora que você já entendeu a importância de começar a leitura da Bíblia com oração, chegou a hora de dar o próximo passo: aprender a ler sem distrações. Pode parecer simples, mas o ambiente onde você lê a palavra de Deus influencia completamente a forma como você absorve o que está escrito. Quando você lê a Bíblia no meio de barulho, com o celular vibrando, notificações surgindo e pensamentos acelerados, sua mente não consegue focar. A Bíblia não é um texto qualquer. Cada versículo traz instrução, direção e vida. Por isso, desligue as distrações, encontre um lugar tranquilo e separe aquele momento só entre você e Deus. A segunda dica é: não tenha pressa. A palavra de Deus não foi feita para ser lida de forma corrida, como uma notícia ou um romance. Reserve um tempo específico, entre 20 a 40 minutos, e leia devagar, com atenção. Você vai perceber que quando lê com calma, cada versículo ganha novo sentido, e o Espírito Santo fala ao seu coração de forma muito mais clara. Ler muito e entender pouco não faz sentido.
é melhor absorver poucos versículos e compreender a mensagem do que atravessar capítulos inteiros sem reflexão. Outro ponto essencial é a frequência. Você alimenta o corpo todos os dias, certo? Da mesma forma, precisa alimentar o seu espírito. A leitura diária da Bíblia fortalece a fé, renova a mente e aproxima você da presença de Deus. Mesmo nos dias mais corridos, tente separar alguns minutos. O importante é que seja constante. Com o tempo, esse momento vai deixar de ser uma obrigação e se tornará um encontro prazeroso com o Senhor. Agora vamos falar sobre organização. Muita gente abre a Bíblia de forma aleatória, sem sequência, e acaba se confundindo. Isso é como tentar montar um quebra-cabeça começando pelas peças do meio. Se você quer realmente entender, siga um plano. Pode ser a ordem tradicional dos livros, uma leitura cronológica, ou até combinar estilos literários, ler um capítulo histórico, um poético e outro do Novo Testamento. O segredo é ter método e constância. Outro ponto que faz muita diferença é a escolha da tradução. Nem todas as versões da Bíblia têm o mesmo nível de fidelidade ao texto original. Algumas são mais formais e precisas, outras mais simples e explicativas. O ideal é ter duas versões, uma fiel ao texto original e outra em linguagem moderna, para facilitar o entendimento. Assim, quando surgir uma dúvida, você compara as duas e percebe detalhes que poderiam passar despercebidos. E aqui vai uma das dicas mais valiosas. Deixe a própria Bíblia se explicar. Muitas passagens que parecem complicadas em um livro são esclarecidas em outro. Por exemplo, algo que está em Isaías pode ser explicado em Mateus. É por isso que referências cruzadas são tão importantes. Elas conectam diferentes partes da Escritura e te ajudam a compreender o plano completo de Deus. Mas, se ainda assim você encontrar um trecho difícil, não desanime. Busque ajuda em materiais confiáveis, estudos bíblicos ou com líderes espirituais. A palavra de Deus foi escrita para ser compreendida, e o Espírito Santo é o melhor professor que existe. Lembre-se, o mais importante não é quantos capítulos você lê, mas o quanto da palavra vive dentro de você. Quando a leitura é feita com atenção, oração e meditação, a Bíblia deixa de ser apenas um livro e se torna o manual que transforma a sua mente, o seu coração e a sua vida. Você já percebeu que muitas pessoas leem a Bíblia todos os dias, mas parecem não mudar? Isso acontece porque ler sem meditar é como olhar para um espelho e logo esquecer o próprio rosto. A leitura da palavra é o primeiro passo, mas a meditação é o que faz a mensagem se enraizar no coração. Quando você medita, não está apenas repetindo versículos, está refletindo sobre o que Deus quer te ensinar naquele momento. É nesse processo que o Espírito Santo transforma a letra em vida, informação em revelação e texto em direção. Por isso, sempre que terminar um trecho da leitura, pare por alguns minutos. Pergunte a si mesmo: o que Deus está tentando me mostrar através desse texto? Há algo aqui que posso aplicar hoje na minha vida? Essas perguntas simples abrem espaço para uma transformação real. A meditação é o momento em que você deixa Deus falar, não com os ouvidos, mas com o coração. Depois vem a oração, e ela é a ponte que liga a leitura à prática. Quando você ora após ler a Bíblia, está respondendo à voz de Deus.
Não precisa ser uma oração longa ou elaborada, basta ser sincera. Agradeça pela revelação, peça sabedoria para aplicar o que entendeu e força para obedecer. O poder da oração está na sinceridade, não no tamanho das palavras. E aqui entra um ponto que muitos esquecem: a aplicação. A Bíblia não foi escrita apenas para ser estudada, mas vivida. Cada versículo que você lê é um convite para agir de forma diferente. Se o texto fala sobre perdão, então é hora de liberar alguém do seu coração. Se fala sobre fé, é hora de dar um passo mesmo sem ver o caminho todo. A aplicação é a prova de que a palavra está realmente gerando frutos dentro de você. Talvez no início aplicar a Bíblia pareça difícil, mas com o tempo vai se tornando natural. Você vai perceber que a palavra começa a guiar suas decisões, moldar seus pensamentos e purificar suas intenções. É um processo silencioso, mas poderoso, como uma semente crescendo debaixo da terra. Ninguém vê no começo, mas os frutos aparecem no tempo certo. E aqui está algo que muitos esquecem. Deus testa a tua fé antes de te entregar a promessa. Ele quer saber se você confia nele mesmo quando não entende o que está acontecendo. Abraão esperou anos por Isaque. José foi traído, vendido e preso antes de ver o sonho se cumprir. Davi enfrentou gigantes e perseguições antes de se tornar rei. Em todos esses exemplos, a perseverança foi o elo entre a promessa e o milagre. Quando tudo parecer parado, continue andando. Quando nada fizer sentido, continue confiando. Porque é justamente no silêncio que Deus prepara as maiores respostas. O que hoje parece atraso, amanhã será testemunho. A fidelidade de Deus não depende do tempo. Ela se manifesta no momento exato. E não se esqueça, o inimigo não teme quem começa, ele teme quem persiste. Por isso, mantenha o foco, alimente a sua fé e continue caminhando. Mesmo que seja um passo de cada vez, avance. O importante é não parar, porque quando você persevera, o céu inteiro se move em seu favor. Deus honra quem permanece firme. E no fim, você vai perceber que todas as lágrimas, orações e esperas valeram a pena. A vitória que vem de Deus é reservada para aqueles que não desistem, mesmo quando ninguém mais acredita. Você já enfrentou momentos em que parecia que tudo estava perdido? Situações em que orou, esperou e nada aconteceu? É nesses momentos que a fé é realmente provada. Quando não há sinais, quando o silêncio de Deus parece ensurdecedor e quando o coração se pergunta se Ele ainda está ouvindo. Mas é aí que a verdadeira fé nasce, no invisível. A fé não depende do que você vê, sente ou entende. Ela se sustenta na certeza de que Deus continua no controle, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Quando você confia mesmo sem entender, está dizendo a Deus: eu não preciso ver para acreditar. Eu apenas confio em ti. Mas a fé não é passiva. Ela exige atitude. Crer é agir, mesmo quando ainda não há resultados. É dar o passo antes de ver o chão. É preparar o celeiro antes da chuva. É continuar orando, mesmo quando a resposta parece distante. Você pode não entender agora, mas tudo tem um propósito. Cada espera, cada lágrima e cada não de Deus carrega uma lição escondida. Ele está moldando o seu caráter, ensinando paciência e preparando você para algo maior. Quando você confia, Ele transforma até o caos em caminho. E se por acaso a dúvida tentar te paralisar, lembre-se, a fé não elimina o medo, mas o supera. Você pode sentir medo, mas ainda assim escolher acreditar.
pode não ver saída, mas continuar caminhando. Porque fé não é emoção, é decisão. No fim, quando olhar para trás, vai entender que Deus sempre esteve ali, guiando cada passo, mesmo quando você não percebia. O poder da fé não está em mudar as circunstâncias, mas em mudar você dentro delas. Quando a confiança é completa, o impossível se torna apenas uma questão de tempo. Chegou o momento de olhar para tudo o que você viveu até aqui. Quantas vezes você pensou em desistir? Quantas vezes acreditou que Deus tinha se esquecido de você? Mas mesmo assim você permaneceu. Mesmo com dor, com dúvidas, com o coração cansado, você ficou. E é justamente essa perseverança que prova que Deus nunca te abandonou. Agora, entenda algo profundo. A caminhada com Deus não é sobre ter todas as respostas, é sobre confiar em quem as tem. A fé não elimina as lutas, mas te dá força para enfrentá-las. A presença de Deus não impede as tempestades, mas garante que o barco não vai afundar. Cada lágrima que você derramou foi vista por Ele. Cada oração feita em silêncio foi ouvida. Nada passou despercebido. E mesmo quando parecia que nada acontecia, Deus estava agindo em silêncio, preparando o cenário para o cumprimento da promessa. Você não está sozinho. Talvez hoje o coração esteja pesado, a esperança enfraquecida e a fé quase apagada. Mas o Espírito Santo ainda está aí, dentro de você, sussurrando: não desista agora. Eu ainda estou contigo. O Deus que abriu o mar para Moisés ainda abre caminhos. O mesmo Deus que ressuscitou Lázaro ainda traz vida onde só há cinzas. O Deus que transformou Saulo em Paulo ainda transforma corações endurecidos em instrumentos de luz. E esse mesmo Deus quer te levantar hoje. Ele não te chamou para viver no medo, mas para caminhar em fé. Não te escolheu para ser espectador, mas testemunha viva do seu poder. Você não é o que o mundo diz. Você é o que Deus declarou. E Ele disse que você é mais que vencedor, chamado, escolhido e amado. Por isso, levante-se, enxugue as lágrimas, firme os pés e declare com autoridade: eu creio. Mesmo sem ver, eu creio. Porque a fé não termina nas lágrimas, ela começa nelas. O que Deus prometeu ainda vai acontecer, e o que parecia perdido vai florescer de novo. Se a tua força acabou, se o desânimo te cercou, apenas diga: Senhor, me ajuda. E Ele vai. Porque o poder dele se aperfeiçoa exatamente onde a tua força termina. Deus não precisa que você seja forte o tempo todo, Ele só quer que você não pare de crer. Então, hoje, respire fundo, feche os olhos e entregue o controle a Ele. Diga com o coração: Deus, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, eu continuo crendo. E quando abrir os olhos, lembre-se: nada do que você viveu foi em vão. Cada dor, cada espera, cada oração, tudo fazia parte de um plano maior. A história ainda não acabou, e o mesmo Deus que começou a boa obra vai completá-la em sua vida, no tempo certo, da maneira mais perfeita e surpreendente. Porque o final que Deus escreve sempre é melhor que qualquer coisa que você imaginou.